Então vamos lá, pastor Gabriel. Qual o papel do Espírito Santo e se ele pode ou não ser resistido pelo ser humano? Ok. Então, irmãos, a linha que eu vou defender aqui é a chamada linha arminiana, também conhecida como sinergismo, né, nos tempos mais antigos. E desde já eu quero dizer para os irmãos assim que a proposta aqui não é simplesmente chegar a um consenso de quem está certo e quem está errado, mas simplesmente expor qual é o entendimento arminiano e depois qual é o entendimento calvinista a respeito dessas questões. Esses debates já ocorrem há mais de 400 anos e certamente nós não vamos resolver o assunto aqui em forma definitiva em pouco menos de uma hora, né? Então, sempre com muito temor diante de Deus e muito respeito, eu pretendo aqui esposar qual é o entendimento arminiano a respeito dessa questão. Então, eu acredito, e suponho que o reverendo Samuel vai concordar comigo nesse primeiro ponto, que antes de chegarmos nessa questão do Espírito Santo, nós precisamos entender de fato o que é a queda e como a queda afetou o ser humano. Porque a atuação do Espírito Santo no processo de redenção, ela vai totalmente depender de como se entende como houve a queda. Então, por exemplo, na queda que Adão e Eva ali cometeram, a partir da queda, a imagem de Deus no ser humano, ela foi totalmente destruída ou ela apenas ficou desfigurada e fragmentada, mas continuou existindo em estado de decadência, vamos dizer assim. Eu acredito que esse entendimento sobre a queda já vai nos nortear a respeito dessa questão. Então, quando eu analiso ali a questão da queda, Paulo, depois aos Efésios, vai dizer que nós estamos mortos espiritualmente por causa da queda, em Efésios 2. Mas o que significa isso? Será que a morte espiritual é uma total incapacidade do ser humano de realizar qualquer bem no sentido espiritual? De poder, uma incapacidade de ter qualquer esforço de poder se achegar a Deus? Isso é um assunto para a gente trabalhar melhor depois. Mas analisando ali o contexto imediato após a queda, eu vejo que em Gênesis 3, Adão, logo após a queda, ele ouve a voz de Deus, vê Deus se achegando a ele, conversa com Deus, ouve, fala, né? Então, ele percebe-se que ainda existe um certo nível de contato entre Deus e sua criação, mas que ali a comunhão foi quebrada. Essa comunhão que antes Adão e Eva tinham com Deus deixou de existir, né? E na geração seguinte, ali com Caim, em Gênesis 4, nós vemos que quando Caim está dominado ali pela fúria e com desejos de matar Abel, Deus fala para ele assim que ele deve tomar cuidado, que o pecado jaz à porta, e ali no hebraico passa uma ideia de como uma fera que está de tocaia ali escondida, aguardando o momento de poder dar o bote, mas Deus diz assim, mas cabe a você dominá-lo. Então eu pergunto, será que Deus daria uma ordem para Caim que seria totalmente impossível dele poder cumprir? Eu acredito que não. Se fosse totalmente impossível, Deus não ordenaria. Então ele tinha condições de resistir a essa má inclinação e não matar Abel. Mas ele cedeu aos seus impulsos negativos por conta dessa queda no pecado e acabou cometendo ali o homicídio. Mais à frente, em Gênesis 9, após o dilúvio, na aliança que Deus faz com Noé, o próprio Deus diz assim que quem derramar sangue de um homem, de um ser humano, pelo homem seu sangue deverá ser derramado, e por quê? E aí Deus diz, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Então ali o próprio Deus reafirma que o ser humano, mesmo após a queda, continua tendo a imagem de Deus, mas de uma forma fragmentada, distorcida, corrompida. E o apóstolo Paulo, em Romanos 2, versos 14 e 15, vai confirmar essa ideia quando ele diz assim, quando aqueles que não têm lei praticam naturalmente as coisas da lei, eles são lei para si mesmos, demonstrando a lei de Deus que está gravada em seus corações. E junto com essa lei atua a consciência, ora acusando, ora defendendo. Então essa lei de Deus gravada nos corações, mesmo dos ímpios, os que não conhecem a Deus, é esse resquício da imagem de Deus que está no homem, mesmo após a queda. Boa. Bom, acho que fica claro aí a linha que o
O pastor Gabriel vai defender. Vamos ouvir o reverendo Samuel agora responder nossa pergunta tema. Por favor, reverendo. Respondendo diretamente à pergunta tema, depois eu vou fazer algumas colocações do que foi falado já. Qual é o papel do Espírito Santo? Né? Ele faz parte da Trindade, ele não é um coadjuvante, ele é ativo na salvação do homem, na perspectiva monergista. As três pessoas da Trindade são extremamente ativas na salvação do homem, né? Eles agem diretamente para que aqueles eleitos de antemão sejam salvos. Ele pode ser resistido, e aí nós vamos discutir tanto a questão do chamado que é externo como do chamado que é interno. Na anunciação do Evangelho, nós vemos pessoas que resistem ao anúncio do Evangelho porque elas estão inclinadas para o mal, mortas em seus delitos e pecados. E aí não é uma afirmação que eu faço, né? Jesus vai fazer essa afirmação, por exemplo, em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele vai explicar que é necessário nascer de novo para que se entenda de coisas espirituais. E Paulo, ele vai no mesmo caminho de Jesus em Romanos 8:5 e vai dizer que aqueles que são da carne pendem para a carne e os que são do Espírito para o Espírito. Então, no anúncio do Evangelho, aqueles que ouvem o Evangelho, eles dizem não porque eles estão postos para, naquele momento, dizer não. Agora, se ele é um eleito do Senhor, haverá a obra da regeneração, e ele sendo regenerado, ele pode ser convertido. Essa é a grande discussão entre calvinistas e arminianos, a chamada ordem da salvação, ordem salutis, né? Nós entendemos na ordem da salvação, e esse é o entendimento até mais antigo da igreja, nós entendemos que precede a conversão a regeneração. Nós somos regenerados e agora capazes de responder ao chamado do Espírito Santo, nós dizemos sim. E isso é a conversão. Por que não há como dizer não? Porque nós teríamos uma terceira categoria, teríamos os eleitos, os não eleitos, ou se quiser pegar a discussão arminiana, né? Aqueles que foram salvos, os que não foram salvos, e regenerados que não foram salvos. Isso seria um problema muito grande, claro. O arminiano vai explicar que não, que a conversão ela antecede a regeneração. Mas aí você tem problemas com esses dois textos que eu citei. Um carnal não discerne de coisas espirituais, ele só discerne de coisas carnais. Falando um pouquinho daquilo que ele citou em Gênesis 3, é um texto basilar e importantíssimo, porque é o texto de Gênesis 3,15 que traz o conceito da chamada antítese da queda. O que é a antítese da queda? É uma oposição, uma inimizade que Deus coloca entre aqueles que virão do descendente da mulher, ou seja, aqueles que são de Cristo, e os que descendem da serpente. E aí Gênesis 4, que foi aqui citado 4, e também podemos citar o 5 e o 6, deixa muito claro isso, por exemplo, quando Caim ele faz aliança com a serpente, enquanto Abel, mesmo vivendo pouco, né, e o nome dele aponta para isso, ele é um vapor, né? Ele vive muito pouco, um sopro. Abel ele faz aliança com Deus, tanto que ele sacrifica pela fé de forma correta, enquanto Caim não faz isso. E depois nós temos Sete, que faz aliança com Deus, inclusive seu filho, né, Enos, ele voltou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos duas genealogias ali, a de Caim, que é alguém que fez aliança com a serpente, e Lameque é o ápice dessa rebeldia contra Deus, e nós temos a de Sete, e o ápice do relacionamento com Deus é Enoque, e depois nós temos Noé, que aparece então para trazer descanso, né, das preocupações dessa vida. E aí, Gênesis 6, nós vemos então os filhos de Deus se relacionando com os filhos dos homens, deixando claro lá que as duas genealogias elas se misturam em dado momento. E eu sei que até presbiterianos vão defender lá a questão de anjos e mais, mas eu não vou entrar nem nessa discussão. O fato é que nós vemos que claramente Deus ele separou dois povos, aqueles que são os filhos de Deus e os que são filhos dos homens, aqueles que são amigos de Deus, aqueles que são amigos do mundo, luz e trevas. Sempre essa dicotomia, essa antítese entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. E dentro, então, daqueles que são do Senhor, ele trabalha efetivamente pela salvação desse povo e o faz em muitas coisas por meio do Espírito Santo. Mais uma vez, para nós, ele não é um coadjuvante ou até mesmo um gênio da lâmpada, né, como alguns tentam agora colocá-lo, que realiza desejos. Ele é o Deus, ele faz parte da Trindade, ele é o Deus, ele faz parte do Deus Trino e ele age ativamente para a salvação. Só a questão foi citada de Adão e Eva, é importante lembrar
que Adão e Eva, eles têm um relacionamento com Deus antes da queda. Então, eles não podem ser usados de parâmetro para o quanto eles conhecem a Deus ou não conhecem a Deus. De fato, Caim é um caso para se estudar, mas Caim, desde o começo da narrativa até o fato de sacrificar indevidamente, fica muito claro que ele não é aliançado com Deus. E a advertência que faz, né, e aí é citado Romanos 3, que é a questão da imago Dei e do conhecimento inato, né, o homem nasce com a lei, isso é a chamada lei natural, que é resumida, essa lei moral é resumida nos 10 mandamentos, essa lei foi posta no coração de todos os homens, por isso que nós somos indesculpáveis. Então nós temos aí todos tendo essa lei natural posta no coração, o próprio Caim também o tinha, mas aliançado com a serpente, obviamente ele não escolheria pelo Senhor, nem pela determinação do Senhor. Pai, você viu que tem bastante coisa aí, né? Você achando que Gênesis era só para contar a história, né? Você viu já a construção que eles fizeram aqui, teológica, em cima da leitura do livro aí. Então, fica ligadinho que nós vamos expandir isso. Antes, põe na tela aí o nosso Instagram, lá que você acessa toda a comunicação com o programa e também as nossas enquetes. Põe na tela a enquete aí, por favor. Nossa pergunta é a seguinte: a ação do Espírito Santo na salvação é... Vamos às opções. Primeira delas, convencer, mas o homem pode recusar. Segunda opção, eficaz, ele regenera sem falhar. E a terceira opção, não sei, dúvida, não precisa estudar, não sei direito e tal. Então vai lá, escolha, vote, participe, para você poder nos ajudar aqui nessa construção. Antes de voltar a palavra ao pastor Gabriel Porto, deixa eu só mandar aqui 2 abraços. Primeiro para o Wagner, que nos acompanha lá do Japão, assiste a nossa transmissão ao vivo lá pelo YouTube. Um abraço, Wagner, obrigado pelo carinho. E também ao Jeremias, lá em Moçambique, nos assistindo também. Se você quer acompanhar o Vejam Só ao vivo, acesse o nosso canal do YouTube, programa Vejam Só, se inscreva no canal e ative as notificações. Aí, sempre que tiver transmissão ao vivo, você recebe uma mensagem e assiste, tá bom? Então vai lá, faça parte aí desse canal aí também para você poder nos acompanhar. E fica aqui o nosso abraço aos irmãos citados e a todo mundo que nos acompanha ao vivo no YouTube. Irmãos, nós vamos marcar 3 minutos para cada um, tá bom? Para a gente poder dividir certinho o tempo das falas. Então vamos lá, pastor Gabriel está com a oportunidade. Ok. Eu gostaria de começar citando alguns textos bíblicos, né, para poder, a partir desses textos bíblicos, verificar se essa atuação do Espírito Santo, chamando o homem ao arrependimento e conduzindo ele à salvação, se ela pode ser resistida ou não. Né? Mateus 23, versos 37 a 39, é uma passagem muito icônica, porque ali o próprio Senhor Jesus, quando chega ali às portas de Jerusalém, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E qual foi o resultado dessa negação por parte do povo de Jerusalém? Jerusalém seria desolada e eles sofreriam ali a destruição por conta disso. Dentro desse mesmo contexto, né, João, no capítulo 5, o próprio Senhor Jesus diz aos fariseus: vocês estudam as Escrituras, e são essas mesmas Escrituras que falam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir até mim para ter vida. Depois também em Atos 7, ali na pregação de Estevão, ele vai dizer: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então aqui são 3 passagens muito claras da Bíblia que mostram que é possível sim uma pessoa resistir à atuação do Espírito Santo. E talvez aí a teologia calvinista possa contrapor dizendo assim: mas eles não eram eleitos, então Deus não queria salvá-los. Porque dentro do calvinismo funciona assim: aqueles a quem Deus não elegeu é porque ele não quer salvar, não os ama e por isso não derramou graça sobre eles para os regenerar. Mas veja que em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus, que é Deus, ele diz: quantas vezes eu quis ajuntá-los, eu quis salvá-los, mas vocês não quiseram.
E o resultado foi o quê? Eu sou soberano, faço o que eu quiser e vou salvar na marra? Não. O resultado foi, como vocês não quiseram, essa rejeição irá se ampliar e vocês sofrerão a desolação por causa disso. Então, aqui nós temos um texto muito claro mostrando que, mesmo quando Deus quer salvar alguém, se essa pessoa permanecer em sua incredulidade, Deus não vai regenerá-la à força, simplesmente por uma eleição incondicional, mas que ele respeita a decisão da pessoa em não crer, em não querer crer, mesmo que isso leve à perdição daquele indivíduo. Ok? Quer fazer uma conclusão ainda ou finalizou a fala? Não, acredito que já está ok. Eu gostaria que o reverendo Samuel comentasse principalmente esse texto de Mateus 23, como entender ele no calvinismo. Tá bom, boa. É que ele citou 3 textos, né? E, inclusive, muita gente brinca e fala assim, se tirar Paulo do Novo Testamento é um problema para os calvinistas. Na verdade, João é o maior problema para os arminianos, porque ele sempre é citado fora de contexto, ele é sempre citado, por exemplo, você lê o versículo que diz que vocês não quiseram vir a mim, né? O próprio João, e eu vou usar João para contradizer o texto que você citou, porque ele é citado fora de contexto, diz o seguinte, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. O próprio João deixa bem claro que é Deus quem escolhe aqueles que ele vai salvar. Tem se repetido, né, essa máxima de que os calvinistas, e assim, nem Arminius era arminiano, ele era calvinista, ele era aspersionista, ele era pedobatista. Vocês defendem alguns pressupostos que, historicamente, eles não são corretos ou não são bem citados. Mas se eu pegar a fala que você disse, por exemplo, os calvinistas, eles dizem que Deus não ama todo mundo. E alguns na internet têm até medo de afirmar isso. E eu afirmo categoricamente, estou disposto a vir aqui para um debate especificamente sobre isso, de que, de fato, Deus só ama os seus eleitos. E quem diz isso é o próprio João. Eu já estive aqui num debate com o Cruvinel, um amigo querido, né? Sim, Nós debatemos sobre isso. Chegou nesse... E ele tem um probleminha com João 13, né? João 13:1, que fala, tendo amado os seus, amou até o fim, ele é possessivo. O fato é que, pegando primeiramente o texto de João, é muito claro que Deus ele salva aqueles que de antemão ele elegeu. João ele afirma isso em todos os capítulos do Evangelho, ele afirma isso nas epístolas, Gabriel. Ele afirma isso também em Apocalipse, ele constantemente afirma isso. O segundo texto, eu confesso que eu não lembro qual foi, eu vou voltar ao de Mateus, claro, que eu entendo que a sua pergunta é mais direcionada a Mateus, mas é necessário lembrar e ficar muito claro uma distinção entre aquela que é a chamada externa e aquela que é chamada interna, porque a discussão aqui é sobre chamada interna. O livre anúncio do Evangelho, o Evangelho tem que ser pregado para todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos. E mesmo que Deus nos dissesse que completou a medida dos eleitos e não há ninguém mais para ouvir o Evangelho, nós continuaríamos pregando o Evangelho, porque o nosso propósito ao pregar o Evangelho não é converter pessoas, isso é papel do Espírito Santo. O nosso papel é glorificar a Deus e nós o fazemos por meio do anúncio do Evangelho. Mas o que a gente está discutindo aqui é justamente a chamada interna. E aí, dentro da chamada interna, e os textos que você citou, ele está falando de pregação do Evangelho, dentro da chamada interna, nós temos Filipenses 1:6, por exemplo, que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Em Filipenses 2, ele aprofunda ainda mais a discussão, ele vai dizer o seguinte, desenvolver a vossa salvação, não é obter a vossa salvação, desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor, sabendo que é ele quem opera o querer e o realizar. Então, nós temos aí a ação do Deus Trino na santificação, bem como também a cooperação do homem por meio da responsabilidade humana. Então, a gente não pode pegar um termo teológico ou uma questão teológica que é a salvação do homem e reduzi-la a uma discussão de anúncio do Evangelho, porque dentro da teologia calvinista nós temos a chamada externa, a chamada interna e nós temos a obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. O texto que você citou, e eu deixei por último, porque ele é muito extenso. Precisa concluir. Tá, perdão. Ele é muito extenso, ele tem muitos versículos, nós teremos que pegar tudo, mas você vê claramente que ele está batendo o tempo inteiro nos escribas e nos fariseus. O tempo inteiro ele está fazendo isso. E ele está dizendo, depois ele fala assim em relação ao povo, sobre a rebeldia do povo, mas se você pega o contexto todo, por exemplo, Mateus 24, ele vai falar de eleitos, que o caso dos eleitos, os dias são abreviados. Então, é um sermão.
Jesus está pregando um grande sermão, que é o sermão profético. Mateus é construído em cima de sermões. E nós teremos que olhar versículo por versículo, infelizmente, não há o tempo agora. Talvez no próximo bloco eu consiga a gente pegar versículo por versículo para discutir aquilo que é falado por Jesus nesse texto. Ó, nós vamos fazer uma última rodada de fala antes do intervalo, tá bom? Então, o professor Gabriel vai ter oportunidade, o Samuel também mais uma fala e a gente vai para o intervalo. Vamos lá, professor Gabriel. Então, infelizmente, né, eu solicitei que fizesse uma explanação de Mateus 23, mas ela não foi feita, né? O reverendo Samuel, não sei se de forma deliberada ou não, escolheu trazer um monte de outros textos à tona, em vez de entrar no texto cerne da pergunta, justamente porque é um texto sem resposta no calvinismo, né? Jesus fala de forma clara ali, eu quis, mas vocês não quiseram. E o resultado foi que eles permaneceram na incredulidade. Então, mostra ali que mesmo quando Deus, na pessoa de Cristo, quer salvar alguém, essa pessoa não será salva se ela permanecer em sua incredulidade, né? E eu acho um pouco perigoso afirmar categoricamente texto A, B ou C está fora de contexto. Talvez seja até mais assim humilde dizer, no meu entendimento parece estar fora de contexto, né? Para a gente não ficar tentando cravar verdades absolutas aqui, né? E a questão de João é muito complicada porque tanto em João 6 quanto em João 12, que é muito citado por calvinistas, ele vai dizer assim, então todo aquele que o Pai me der vai vir a mim, e aí ele vai dizer assim, e eu atrairei a todos a mim. A tradução correta ali é atrair, é o termo grego helko. E depois em João 12, o próprio Senhor Jesus vai repetir isso, dizendo que quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá a todos a si. Então ali, essa palavra helko, ela foi usada na Septuaginta, em Oséias, em outros textos, para mostrar ali a ideia de uma persuasão. Por exemplo, ele fala para o povo de Israel, então ali a atrairei para o deserto e ali lhe falarei com carinho. Então, ele não trata a ideia de algo forçado, né? Deus vai arrastar a pessoa, ela querendo ou não. Não, isso é um convencimento em amor. É uma ação persuasiva da parte de Deus, mas que não fere a liberdade de escolha do ser humano. Um outro ponto que eu acho muito importante dizer é que, infelizmente, muitas pessoas acreditam num pseudo-arminianismo, né? E às vezes, pessoas de outras linhas se baseiam nesse pseudo-arminianismo. O verdadeiro arminianismo, ele nem fala que o ser humano tem livre-arbítrio. Ele fala que o ser humano teve o arbítrio liberto por meio da graça preveniente derramada sobre toda a humanidade por meio do sacrifício de Cristo. Então, a questão aqui nem é a depravação total e as implicações que ela tem, porque o arminianismo também crê na depravação total e seus efeitos, mas ele crê que Deus, sendo justo e amoroso, condizendo com o que está lá em 2 Pedro 3, versos 9 em diante, que Deus é paciente e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, chegando ao arrependimento. Então, ali a Bíblia mostra que Deus ama, sim, a todos e quer salvar a todos, mas ele soberanamente decretou que haverá condições que têm que ser preenchidas para que ele salve um indivíduo e não a outro. E essa condição é, uma vez tendo sido capacitado por essa graça preveniente, que a pessoa responda ao convite da graça com fé, e aí sim, esse é o critério que Deus utiliza para decidir quem ele vai salvar ou não, né? Então, eu, mais uma vez, dou oportunidade para que, se possível, explique Mateus 23 dentro do calvinismo. Vamos lá, Samuel. E aí, depois da fala do Samuel, a gente já chama o nosso intervalo aqui. Por favor. Interessante porque, e Gabriel, deixa, José que me conhece um tempo aqui, algumas induções não funcionam comigo, tá? Então, assim, você fala assim, eu não sei se o reverendo fugiu da pergunta, mas ele fugiu. Você está afirmando que eu fugi da pergunta. Então, não use de falsa humildade para afirmar algo. Você fala assim, faltou humildade porque ele disse que o texto fala aquilo. Eu estou dizendo que dentro da teologia joanina há um claro desenvolvimento do versículo que você citou, e eu citei um outro versículo que deixa isso muito claro.
João, ele é o mais monergista de todos. E ele precisa ser o mais monergista de todos por uma questão bem simples. Ele é o último que escreve, ele escreve para um mundo cristianizado já, que o evangelho avança, diferentemente de Paulo, onde o evangelho está avançando. Por isso que ele é chamado o evangelho universal, porque ele escreve a povos. Ao escrever a povos, constantemente ele vai usar a palavra mundo, constantemente ele vai usar a palavra todos. E aí você diz assim, por exemplo, o todo se refere a todo mundo. Não, o texto, quem está em casa pode ler tranquilamente o texto, você vai chegar a essa conclusão, começando ali em João 6,35 e caminhando até 40 e em diante, ele vai deixar bem claro que os todos é aqueles que foram dados. Eu não preciso nem, você que está em casa, você não precisa nem fazer uma exegese muito profunda, porque o texto está muito tranquilo. A grande questão aqui também, que precisa ficar claro, Gabriel, é que você não vai pautar o que eu vou responder. Você vai fazer perguntas, e eu fiz perguntas indiretas para você, e você não respondeu nenhuma dessas perguntas. Por exemplo, eu poderia perguntar o que é que você pensa sobre Dort, a decisão de Dort, ou sobre os escritos de Armínios. Armínio não era calvinista, não era arminiano. Armínio era calvinista. O único problema de Armínios foi com a chamada a posição supralapsariana, que depois, em consequência a Dort, surgiu a posição infralapsariana. É interessante que se afirma, né, o tempo todo a questão da liberdade do homem, e a gente precisa discutir o que é livre-arbítrio de fato, como você bem colocou, porque para muitos o livre-arbítrio é escolher qualquer coisa, e o livre-arbítrio, a discussão lá em Dort, por causa dos escritos dos remonstrances, ele envolve principalmente a questão da salvação. A discussão é sobre salvação, não é que roupa eu vou escolher ou que outro tipo de coisa. Enfim, é o último bloco que eu vou fazer isso, porque eu já estou perdendo aqui praticamente meus 3 minutos, mas só para fazer esses esclarecimentos, porque o pessoal gosta de fazer alguns cortes e aí esses cortes não caem bem na internet, né? Então, só para deixar muito claro, não é questão de falta de humildade, eu só deixei claro que João, e eu posso citar, não é só o 12, não é só o 6, o 8, o 10, o 15, a gente pode citar João todo aqui para perceber claramente. Por quê? Porque a partir dessa acusação que somente Paulo era monergista, e sempre citando João 3,16, eu comecei a estudar especificamente João. Não é minha área de atuação é teologia paulina, mas eu comecei a estudar especificamente João para mostrar claramente que em João, Evangelho e Cartas e Apocalipse há um desenvolvimento muito claro de um povo eleito e que esse povo é alvo do amor de Deus e da salvação em Cristo. Boa. Vamos para o intervalo rápido, é tempo da gente tomar uma água, recuperar aí, tentar absorver, né, tudo que foi falado. Tem muito conhecimento, muita informação. Fica ligadinho que no próximo bloco tem mais. Antes, telefone da grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, indicação do Vejam Só, para você que nos acompanha, que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que quer, obviamente, se preparar para o seu chamado, para responder, né, chamado ministerial. Então vai lá na grade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819 para você de São Paulo, onde fica a secretaria, ou obviamente de todo o Brasil. É só ligar lá, pegar as informações, que você pode estudar de qualquer lugar com os cursos e modelos oferecidos pela grade. Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, a emissora, o conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara, sempre com muito carinho para abençoar você e toda a sua família. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o papel do Espírito Santo no processo, né, de salvação, se ele pode ou não ser resistido. Professor, pastor Gabriel Porto, reverendo Samuel Ribeiro, eles já nos ajudaram aqui no primeiro bloco, colocando as linhas e já aprofundando a temática. Nesse bloco, nós vamos poder caminhar um pouquinho mais, tá bom? De novo, nessa dinâmica de 3 minutos para cada um, para a gente poder, além de normatizar aqui o tempo, poder falar um pouquinho mais também. Então, vamos lá, Gabriel, vou começar de novo o bloco contigo, né? Já que no bloco anterior o Samuel finalizou. Por favor. Certo. Então, assim, antes de tudo, eu quero desfazer essa falácia de que Armínio era calvinista. Armínio pode ter nascido e crescido em contexto reformado. E é importante também deixar claro aqui que quando nós estamos falando arminiano e calvinista,
nesse programa em específico, nós estamos nos restringindo à soteriologia de cada uma das vertentes. Então, ficar apelando a questões de eclesiologia para dizer que era ou não era, simplesmente nesse programa não cabe, porque o assunto aqui é soteriológico, né? Estamos falando de soteriologia calvinista e soteriologia arminiana, e não de outros pontos. Eu quero fazer aqui uma citação do próprio Armínio, em sua teologia sistemática, nas obras de Armínio, ele diz assim: mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos em todos os seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente é bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda contínua da graça divina. Atribuo à graça o início, a continuidade, a consumação, o bem, de tal forma que, sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber, nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça emocionante e preventiva que coopera com todo o homem. Então, aqui, Armínio deixa bem claro o conceito da graça preveniente, de que Deus, e eu posso depois pegar a partir de outros textos, que Deus, de forma antecipada, já derramou sua graça a todos os homens, capacitando todos a poderem crer. E que, uma vez capacitados, eles terão condição de dar uma resposta positiva ou não, conforme a sua escolha, que é liberta por essa graça preveniente. Então, só aqui já destoa totalmente essa ideia da graça irresistível que o calvinismo ensina, né, a respeito de Dort. Foi perguntado. Para mim, Dort simplesmente foi um concílio de um grupo de cristãos reformados e que para outras denominações não tem validade nenhuma. É um concílio basicamente presbiteriano para os dias de hoje, e que outras confissões de fé não creem, e há fortes indícios históricos de que ele foi fortemente manipulado. Só o fato dos reformados terem que esperar Armínio morrer para depois convocar um concílio já mostra que eles não tinham ali nem coragem nem condições de debater diretamente com Armínio, porque seriam facilmente derrotados. Então, esperaram Armínio morrer, depois impediram a chegada de vários remonstrantes, de vários sinergistas, de forma que ficasse com uma maioria esmagadora de monergistas ali. Então, um evento totalmente manipulado e sem validade nenhuma para a grande maioria das denominações cristãs hoje. Para concluir, pastor. E a respeito de João, se João é tão monergista assim, por que lá em sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele diz assim a respeito de Cristo: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós, os crentes, os salvos, mandou a carta para a igreja. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, se esse nosso se refere à igreja, ele fala não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, significa que esse todo o mundo se aplica aos que não são crentes. Então, aqui já é uma das citações de João, eu poderia citar várias outras, fortemente contrária à ideia do monergismo. Vamos lá, reverendo. Engraçado, Dort, ele aconteceu durante 2 anos. Nós tivemos participando em Dort 84 teólogos, 27 líderes seculares, e foram 154 sessões. Mas foi manipulado. Deve ter sido manipulado mesmo, esperaram o Armínio morrer para ter essa discussão, né? Você citou, por exemplo, que a minha discussão que eu tinha trazido, as falas haviam sido tendenciosas em relação a Armínios, e você falou que eclesiologia, e você é da área de sistemática, assim como eu também sou da área de sistemática, eleição não é eclesiologia, batismo infantil não é eclesiologia e aspersão não é necessariamente eclesiologia. Eles estão também vinculados à questão soteriológica, tá? E isso é, inclusive, a obra que foi lançada pela CPAD, onde eles
corrigem o que Arminius colocou, e na segunda edição eles tiveram que fazer uma errata se desculpando, porque eles disseram que Arminius é imersionista, ele não é, disseram que não falaram da questão do pedobatismo, porque ele defendia o batismo de crianças, mas esse é um grande problema aí para vocês resolverem depois. Vocês não tem nada a ver com isso, não foi eu que publiquei. Não, vocês E eu só arminianos. concordo com a soteriologia de Armínio, não concordo com todo o pacote. Eu ia perguntar se você tinha lido as obras de Arminius, mas, consequentemente, você leu, mas não concorda com toda ela. Só voltando à questão, Gabriel, o texto de João que você vai citar, eu vou voltar ao que eu falei no outro bloco. João, ele é um evangelho universal, onde ele está escrevendo a igreja que está no mundo inteiro. Por exemplo, na segunda carta, ele vai chamar a igreja de eleita, né? A senhora eleita, né? Assim que ele chama a igreja, porque naquele dia tinha que esconder para onde estava mandando, para não dar problema de perseguição. E ele vai citar outra senhora eleita no mesmo texto, deixando claro que haviam porções da igreja espalhadas pelo mundo. E é óbvio que ele tem que se referir ao mundo para tratar sobre isso. O que precisa ser visto, e eu acho que é correto fazer isso, é desenvolver o uso da palavra mundo, que é uma palavra polissêmica, inclusive, ou seja, ela tem vários significados, você precisa olhar o contexto de cada uma delas, perceber claramente que João, assim como Mateus também já começa a fazer, ele quer deixar claro para os judeus que o evangelho é para o mundo inteiro. Por exemplo, Mateus ele tem a genealogia de Jesus com mulheres gentílicas, os primeiros a anunciarem o nascimento de Jesus já nascido são magos, que são gentios. Você tem uma insistência de Mateus na questão dos gentios e, por fim, a conclusão de Jesus dizendo que tem que ser pregado o evangelho ao mundo inteiro. Então, é preciso entender isso. Até então, na cabeça de um judeu, o evangelho era somente para judeus. Paulo, em Gálatas 3, precisa inclusive discutir isso, quando ele fala que o verdadeiro evangelho é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e que o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus Cristo, fazendo menção lá à antítese da queda constante em Gênesis 3,15. Sobre Dort, eu não tenho por que aprofundar mais essa discussão, mas não foi um concílio bem sério e que não foi presbiteriano, tá? A igreja presbiteriana ela é uma igreja inglesa, escocesa, irlandesa, ela não é necessariamente holandesa, tá? E o concílio aconteceu em convocação da Holanda, mas as igrejas reformadas no mundo inteiro adotam esses documentos. Alguns subscrevem e outros adotam. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota esse documento, é um dos documentos, não é o que subscreve, nós subscrevemos o símbolo de fé de Westminster, mas adota esse documento de Dort. Então, dizer que somente presbiterianos e que o concílio foi presbiteriano não é sequer historicamente correto a fazer essa afirmação. Boa. Vamos lá, pastor Gabriel. Só para os irmãos também se organizarem, mais 2 falas para cada um, tá? Para a gente poder encerrar o programa. Então, vamos lá, Gabriel. E é cravado, em 3 minutos a gente troca, porque daí dá 2 falas mesmo. Vamos lá, Gabriel. Certo. Então, assim, é complicado a gente fazer perguntas e ver que no momento em que a gente espera uma resposta, todo o tempo é consumido com retórica vazia, apelando para outros textos, desconversando, e infelizmente o que a gente espera que seja respondido não é. Então, Mateus 23, já vamos esquecer, passar por cima, porque parece que já houve aí uma confirmação implícita de que não tem resposta, pelo simples fato de não ter mais entrado no assunto. 1 João 2,2 também, infelizmente, já vou entender que não tem resposta, porque ali, fazendo uma exegese clara, se nós somos os crentes, ele fala, além de nós, também o mundo inteiro, também se aplica aos não crentes. E aí eu poderia pegar e falar a respeito da expiação, por exemplo. Porque vamos partir de uma lógica simples. Como o calvinismo funciona? Ele vai dizer que Deus, lá na eternidade passada, já escolheu alguns para salvar, outros para condenar, de forma totalmente aleatória, porque é isso que é a eleição incondicional, não há nenhum critério que diferencie salvo do perdido. E aí ele simplesmente criou alguns para mandar para o céu, outros para mandar para o inferno, e não há nada que nenhum dos dois possa fazer para mudar isso, né? Então, não há possibilidade de arrependimento a esse que não foi eleito incondicionalmente. E aí é muito complicado, porque isso fere diretamente o caráter de Deus, né? Então, eu lembro aqui de uma citação do próprio Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: a presciência de Deus é constatativa, porque os atributos de Deus não podem ser arranhados.
Então, mesmo presbiterianos, quando chegam ao texto bíblico de uma forma honesta, isenta e sem as lentes de tratados como Dort e Westminster, porque eu não tenho nenhum tratado e não aceito nenhum tratado e nenhuma declaração. Eu aceito apenas a Bíblia. Isso é o verdadeiro sola scriptura. É reconhecer só a Bíblia e não se basear a sua fé em tratados, em convenções, né? E veja ali que o próprio Hernandes Dias Lopes diz isso, tem que ser constatativa, porque se de forma contrária isso arranharia os atributos de Deus. E é exatamente isso que o calvinismo acaba fazendo, numa tentativa exacerbada de exaltar a soberania divina, ele fere o próprio caráter e a moral de Deus, ensinando a ideia de um Deus que não ama a todos, não quer salvar a todos, que deliberadamente escolhe de forma aleatória alguns para salvar, outros para condenar, e esses que ele escolheu para condenar, ele nunca dará nenhuma chance para que eles possam ser salvos. E aí eu pergunto, pode um Deus que nos ordena amar a todos não amar? Pode um Deus que nos ordena ser bom para com todos, ele próprio não ser? Pode um Deus que nos ordena pregar a todos e não fazer acepção de pessoas, ele mesmo fazer essa acepção? Simplesmente o calvinismo não encaixa com o caráter de Deus. Boa. Vamos lá, reverendo Samuel. 3 minutos. Então, Gabriel, o problema é que eu gasto muito tempo com retóricas vazias, essa foi a expressão que você usou, é porque você é uma máquina de falácias e falas desonestas, meu irmão, me perdoe. Mas você não veio debater o tema, você veio jogar frases de efeito e nessas frases de efeito tentar fazer uma pergunta ou outra que insistentemente, e João foi respondido sim, na verdade eu deixo aqui ao vivaço aqui para todo mundo, nós voltarmos aqui para discutir a teologia joanina e discutimos texto a texto, capítulo por capítulo, para ficar bem claro, não sei que você não queira, mas para ficar bem claro o que é que João está escrevendo. Eu poderia citar aqui Isaías 53, por exemplo, que fica muito claro que Deus elege um povo e que Cristo morre por esse povo. Por exemplo, João que você citou, e eu já expliquei, mas e aí eu não sei se é proposital que você faz, você fica repetindo a mesma coisa para eu ficar rebatendo as mesmas coisas. Mas vamos lá. Ele vai usar constantemente referindo-se ao povo, por exemplo, verso 3 da primeira carta, capítulo 1. Vou perder meu tempo aqui para explicar o que eu já expliquei. Irmão, o que temos visto e ouvido, exegese, não o que temos visto, eu não interrompi sua fala. Então você fica quietinho. De verdade. Você fica quietinho e eu vou falar. Peraí. Eu não interrompi sua fala e você Ficar quietinho não é atribuição sua definir ou não. Você falou durante a minha fala? Durante a sua fala eu falei? Eu falei? Deixa ele concluir. Não falei. Então, assim, é até falta de educação que você está fazendo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí ele vai construindo sempre dentro dessa perspectiva. Verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é o público inicial da carta, aqueles que recebem a carta. O que João vai construindo, se porém andamos na luz, com ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ele vai construindo, filhinhos meus, e aí é o público-alvo inicial, depois a igreja, uma carta circular, a igreja toda. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro, deixando bem claro que o evangelho não estava restrito a um lugar. E aí ele fala, esse evangelho é para o mundo inteiro, e de fato nenhum calvinista vai dizer que o evangelho não é para o mundo inteiro, só entende que isso não quer dizer que é cada habitante da face da terra. E aí a gente teria que também entrar, né? Por exemplo, as discussões que ele faz sobre luz e trevas, amigos de Deus, amigos do mundo. Ele, inclusive, vai dizer, né, dentro da palavra polissêmica que é, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Enfim, eu só queria, Zeca, não ter que perder tempo e ficar sendo interrompido, porque aí eu tenho que ficar numa entrevista, não é um debate teológico, se torna uma entrevista teológica. Nós vamos para a conclusão. Vamos lá, Gabriel, sua fala, depois a fala do reverendo Samuel, para a gente encerrar. Por favor. Tá. Então, voltando na questão da graça salvadora, se ela pode ser resistida ou não, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos aqui, apenas ler os textos bíblicos e explicar, não vou fazer comparação com nada. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, essa graça de Deus, ela tem que ter sido derramada de alguma forma, em algum aspecto, a todas as pessoas. Esse é um dos textos que embasam
a ideia da graça preveniente, que capacita todos os seres humanos a poder crer. Um outro texto que eu já citei, mas vou explicar novamente, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Algumas traduções colocam como trouxer, até com sentido de arrastar, mas essa tradução está errada. Ali é o termo grego helko. E várias outras aparições do termo helko, principalmente usada ali em contexto soteriológico, mostram aqui que é uma atração persuasiva. Eu posso colocar vários outros textos, por exemplo, como Oséias 2,14, Jeremias 31,3, que fazem uso dessa palavra na Septuaginta, né, a versão grega, para poder mostrar que ali não é uma coisa irresistível nem forçada. Segundos, pastor. Tá. E então, eu quero apenas unir o texto de João 6 com o de João 12, que usa a mesma palavra, diz assim: mas quando eu for levantado da terra, atrairei, de novo, helko, todos a mim. Então, será que realmente todos esses textos, eu poderia citar vários outros, que diz que Deus atrai todos, a graça é derramada sobre todos, que Ele quer salvar todos, que Deus amou o mundo de tal maneira, nenhum desses textos se refere à totalidade da humanidade? Samuel, vamos lá para também a última fala do irmão. Eu vou só ler o texto completo, porque às vezes ajuda, né? Ler o texto completo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Você vai ver do verso 1 até o verso 10, do que ele está tratando. Está tratando de classes de homens, de tipos de pessoas. Mas, continuando, o próprio texto vai explicar. Educando-nos para quê? E claro que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. João, 44, 6,44, que foi citado, tentando dar um significado aí à palavra no grego, mas é importante também dizer que o significado mais usado para essa palavra é o puxar por um poder interno, uma ação interna. Ele vai dizer o seguinte: porém já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque isso aqui, inclusive, é a perseverança dos santos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? O verso 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos. Alguém vai dizer assim: de todo mundo não, de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei do último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e alguém vai dizer, mas qualquer homem pode ver o Filho, ele já explicou isso no 36, e nele crê tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E eu deixo, inclusive, o desafio pessoal de casa: leia Isaías 53, que é um texto salvífico sobre a morte de Cristo, os versos 10 ao verso 12, e vai ficar bem claro que ele fez a expiação pelos pecados do seu povo, não de todo mundo. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela atenção. Foi um privilégio poder aprender com vocês. O contato dos nossos irmãos estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá. Vamos colocar a enquete na tela aí rapidinho. Você também encontra lá no @programa Vejam Só. A ação do Espírito Santo na salvação é... Vamos ver como é que ficou. Convencer, mas o homem pode recusar. 54%. Eficaz, ele regenera sem falhar. 45%. Rapaz, ficou apertado até, hein? Não sei, 1%. Paz, ficou até equilibrado, mas tá bom. Obrigado a todo mundo que assistiu, que votou, que compartilhou, que nos ajuda aqui nessa construção. A edição de hoje está por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.